Eu tô aqui colocando, porque olha, eu fiquei ontem quase 1 hora fazendo vídeo e editando e eu perdi. Eu perdi o vídeo. Então, assim, vou tentar tomar todos os cuidados possíveis. Bom, estou aqui de volta e hoje eu vim abordar acerca da ansiedade. Aliás, dar continuidade a uma série que eu iniciei há 2 vídeos, onde o primeiro eu abordei ali sobre a importância do acolhimento nas crises, abordei o segundo a respeito da diferença entre medo, ansiedade e angústia, e hoje eu vim falar sobre fobia social ou ansiedade social, tá? Antes de mais nada, é muito importante sinalizar que dentro da infância e da adolescência é super normal a timidez, é super normal um leve nível de ansiedade, tá? Dentro daquilo que a gente entende enquanto não patológico. Na infância, por exemplo, a criança às vezes não se familiariza com todo mundo, então pode ser que em alguns eventos, pode ser que certas visitas, pode ser que em algumas festinhas a criança se sinta um pouco insegura, justamente por não se sentir familiarizada com todos. Mas aquilo dali, de acordo com aquele evento, com aquele momento, ela consegue dar conta e normalmente no final da reunião, da festa, quando realmente a criança começa a aproveitar, onde ela se sente um pouco mais à vontade. Na adolescência, a mesma coisa. O adolescente está em fase de desenvolvimento, ele está em formação de personalidade, ele está ali tentando ser aceito por aquele grupo do qual ele gostaria de fazer amizades. Então, também é super normal uma timidez, um leve grau de ansiedade. Só que essa pessoa ela cresce, ela se torna um adulto e com o passar do tempo isso vai sendo dissolvido e normalmente aquilo dali acaba sendo natural e normal, essa timidez encerra, esse leve nível de ansiedade também. Em alguns casos a gente fica assim ansioso, ok. A ansiedade não é uma vilã, a ansiedade é algo que a gente consegue trazer benefícios, salvo quando realmente a gente está com a ansiedade ali fora do eixo. Tá? E claro que em alguns casos, dependendo dos restos e rastros desse indivíduo, desse sujeito, e em alguns casos porque a personalidade da pessoa realmente tem um certo nível de timidez, é super normal também. Agora, e quando isso se torna patológico? Quando a gente fala sobre fobia social e sobre ansiedade social. Então, hoje é muito importante sinalizar para vocês a diferença entre o tímido e a pessoa com ansiedade social e a gente entender nessa diferença do que se trata o transtorno. Tá? Eu anotei aqui 3 questões que eu acredito que sejam importantes para fazer essa diferença e é isso que eu vou trazer para vocês. A primeira delas é sobre as experiências. Então, por exemplo, uma pessoa que é tímida, dentro daquilo que a gente entende enquanto normal, ela vai para uma reunião, ela vai para uma festa, ela vai para um encontro, ela fica algumas horas antes, ou alguns minutos antes, ou então está se arrumando para sair de casa, com aquele frio na barriga, ou com aquela um pouco de insegurança. E não necessariamente tem que ser tímido, isso acontece com todo mundo, né? Com a maioria das pessoas. Mas dentro daquele momento as coisas fluem normalmente, ela vê que não era nada demais e tá tudo certo. A pessoa com ansiedade social, na realidade, ela remoe por dias, por horas, né? E talvez até por meses, sobre situações que ela nem faz ideia de como ainda vai ser aquela reunião, aquela festa, ou aquele encontro, ela já começa a passar mal efetivamente. Eu já vou falar sobre os sintomas. Então ela já começa a se sentir muito mal, muito angustiado, aquela sensação realmente de fobia a respeito de qualquer contato que ela tenha com outros, né? Principalmente quando são pessoas que realmente ela não faz ideia de quem sejam. Mas isso não exclui o caso das pessoas com quem ela também tem algum tipo de acesso. Tá? As pessoas que ela conhece também, em alguns casos, pode sim trazer uma fobia social também, alguns sintomas de fobia, de ansiedade social também, tá? Então essa é uma diferença que é importante. O tímido, ele tem um sofrimento, eu diria, muito leve, minutos ou talvez poucas horas antes, e a pessoa com ansiedade social, ela já sofre com muita antecipação e com sintomas muito aumentados quando a gente fala de sintomas físicos e emocionais. E aí a segunda parte é justamente a respeito dessas sensações, a respeito desses sintomas. O tímido, ele tem aquele leve frio na barriga, pode ser que sim, tenha muita vontade de ir ao banheiro para fazer xixi, enfim, ou o dois, né? E dá um suorzinho, dá aquele friozinho na barriga, tá tudo certo. Já a pessoa com ansiedade social, ela tem aquela sensação de morte, de que está infartando, de que está passando mal, de que é algo orgânico. Normalmente, os primeiros momentos ali, as primeiras experiências, eu diria, recorre a uma UPA, recorre a uma emergência,
acreditando fielmente que o que está acontecendo com ela ali é algo orgânico. Até o dia que ela é orientada por algum profissional ou por algum familiar que busque ajuda psicológica para realmente fazer uma investigação e a pessoa descobrir que o que ela tem realmente é uma crise de ansiedade, uma ansiedade, nesse caso, social. Tá? Sem contar com os sintomas somáticos, né? Que essa pessoa também pode ser que comece a sentir, que eu falei sobre sintomas somáticos, angústia somática no vídeo anterior a esse. Tá bom? Então, esses sintomas são bem diferentes. De um lado, mais leve e diminuídos, do outro são sintomas graves. Sem contar os casos mais dramáticos de pessoas que... Ah, não, essa parte agora é o que eu vou falar, tá? A terceira questão é sobre evitação. Esse tímido, depois que ele passa por essa experiência, onde ele percebeu que ele ficou com frio na barriga, pensou minutos antes, mas deu tudo certo no momento ali, naquele encontro, naquela reunião, no que for, ele não tem um pensamento de evitação, ele não pensa em deixar de ir em outros encontros, outros eventos, de interagir com outras pessoas em um outro momento. Já a pessoa com ansiedade social, ela entra numa fase de evitação, mas tem alguma razão. Isso eu faço até um link com a crise de pânico. Esse sujeito com transtorno de ansiedade social, ele teve uma experiência tão horrível, uma sensação de morte, uma sensação de estar passando mal de forma orgânica, porque ele na realidade no início ele não pensa na questão emocional, que ele começa a sentir medo de ter medo, então ele começa a evitar. Por isso que é importante esse link da evitação com a crise de pânico. Então ele começa num processo de evitação para justamente não precisar se sentir daquele jeito de novo. Eu não preciso estar nesses lugares, eu evito aqueles lugares. Tá? Existe tratamento, essa pessoa com ansiedade social, ela pode estar em processo psicoterapêutico, psicanalítico, e o trabalho é feito na realidade para ajudá-la a entrar mais em contato com essa realidade e trabalhar também a questão da sua própria fantasia, tá bom? Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Se você puder, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe, comente, isso vai me ajudar bastante.